A gente então vai começar mais uma aula e estou em outro lugar da casa, vamos ver se fica mais agradável. Então espero que vocês escutem os passarinhos, mas prestem atenção aqui no que a gente vai estar compartilhando na tela. Então a gente viu na primeira aula o porquê que o manejo de bacias hidrográficas é uma disciplina que está na engenharia florestal, na área de conservação da natureza, como que a gente utiliza o conhecimento de hidrologia aplicada para a sustentabilidade do manejo florestal. E hoje, então, a gente vai falar um pouco mais genérico sobre hidrologia, né? Porque é uma ciência aplicada em várias áreas, aplicada com diferentes finalidades, mas a gente tem uma dependência da água em relação à sobrevivência humana, e essa sobrevivência em vários sentidos, muito grande também, né? Então a gente tem a água, muitas vezes, ela tem essa característica de ser um recurso natural renovável, mas essa renovação do recurso na natureza depende de vários fatores. E aí, por isso que a gente, às vezes, questiona. Será que a água realmente é um recurso natural renovável ou não renovável? Né? Então, por definição, ela é renovável, porque o ciclo da água é fechado no planeta. Mas ser renovável não significa que sempre ela vai estar com boa disponibilidade. Por quê? Os processos que ocorrem na superfície terrestre e os processos que são alterados pelas atividades humanas acabam dificultando, né, muitas vezes, os fluxos naturais que vão dar essa continuidade a essa renovação. Então, por exemplo, quando a gente extrai água de um aquífero muito profundo e a gente extrai numa quantidade muito maior do que naturalmente ele se renova, o que acontece? Acontece que o tempo da renovação é inferior à quantidade por tempo que é extraído. Então, a natureza não vai conseguir renovar esse estoque do aquífero, mas não é porque a natureza não consegue, porque o tempo desse ciclo natural é muito maior do que o tempo que a gente permite que ele se renove. Então, ele se torna um aquífero que vai ter cada vez menos quantidade de água disponível. Um outro exemplo também, com relação às águas superficiais, que estão em rios, em lagos, lagoas, represas, né? São as águas superficiais. O que acontece? A gente tem um uso dessas águas. Muitas vezes esse uso não é só a retirada, mas também o lançamento de um efluente que causa uma alteração nesse ambiente, ou seja, a carga química e biológica muitas vezes é superior àquilo que o próprio corpo hídrico consegue consumir por autodepuração, né? Aquela limpeza natural que ocorre nos rios, e então aquele rio vai se tornando um rio indisponível em relação à qualidade de água. Quando, por exemplo, ocorre a retirada de água também num volume muito superior ao que consegue renovar, a gente tem a indisponibilidade por quantidade. Muitas vezes as transposições entre bacias ou entre rios, o excesso de captação para irrigação ou para consumo industrial ou para consumo humano. Então, são usos que a gente faz que alteram, na verdade, o ciclo natural, o ciclo da água, e isso pode, então, descaracterizar esse recurso como um natural renovável, né? De qualquer forma, a origem das águas nos rios, ela tem uma só, né? A gente fala que a única entrada de água no sistema hídrico é a precipitação.
A gente não tem outra entrada de água. Por mais que a gente fale assim, está tendo um lançamento, está tendo uma transposição, mas de qualquer forma, o ponto de origem que vai dar esse volume de água é a precipitação. E é um fenômeno atmosférico que a gente não controla, né? A gente não tem como fazer chover ou fazer parar de chover, embora tenha algumas metodologias aí que podem adiantar, né, uma chuva, mas a gente não controla. Isso é um fenômeno que ocorre a nível planetário, né, global. Então, envolve as massas de ar, os ventos, né, as correntes marítimas, o relevo. Então, são vários fatores que vão estar influenciando essa origem das águas para os rios. E também, né, a origem das águas para os aquíferos. A gente sabe que a partir da precipitação ocorre uma infiltração de água no solo, muitas vezes uma percolação profunda, então entre fissuras de rochas, e aí esses são os caminhos que vão alimentar o armazenamento em maior profundidade. Porém, todo rio vai para, né? E aí todo rio vai para um outro rio, um lago, até mesmo no seu destino final, no oceano. Então, toda a carga que a gente coloca num rio, inevitavelmente vai para os oceanos. E a fonte da água maior que nós temos, que forma a precipitação, são os oceanos. Então, o ciclo da água, ele é um ciclo fechado no planeta, como eu já falei, mas ele também depende de muitos fatores e em que as atividades humanas estão alterando. Então, quando a gente está falando de rio, de qualidade de rio, inevitavelmente a gente está também falando de qualidade dos oceanos, né? Não tem como separar essa visão de que a conservação da água na área continental está separada da conservação da água nos mares, porque inevitavelmente todo rio vai para o mar. Agora, uma coisa muito importante, uma reflexão que a gente coloca nesse momento sempre, é assim, o que é a água para você? E o que é a água para o mundo? Então, eu falei no comecinho que a gente tem uma visão de que a água, né, a gente aprende desde pequenininho, a água é essencial à vida, né, e a gente tem uma visão muito romântica do que é a água, até uma certa idade, e às vezes essa visão romântica permanece por muitos anos. O que é a água para você? A água é fonte de vida, a água é o que sustenta a vida. Então, mas a água não é só isso, não. A gente viu na aula passada, eu ia falar na semana passada, a gente viu na aula passada que a água, ela está relacionada com as questões econômicas, com os fluxos ecológicos, e essa visão econômica é uma visão muito complexa, né? Ela é alimento, ela é fonte de energia, ela é a parte de abastecimento, né, humano, ela está relacionada com a produção industrial. Então, assim, a água, ela tem diferentes finalidades, ela tem muita importância, e essa importância é econômica, ambiental e social. Não tem como a gente dissociar também essas características de importância da água, porque ela é o nosso fluido universal, né? Ela está em todos os seres, em todos os ambientes, praticamente em todo o lugar. Então, só que a disponibilidade de água no planeta não é igual em todos os lugares. Ela está em todos os lugares, mas a disponibilidade dela não é. Por quê? A gente chama de água disponível aquela água que a gente pode utilizar como seres humanos, tá? Então, para nós, o que é a água disponível? É a água doce. Então, se vocês olharem aí no esqueminha da tela, a gente vê que somente 2,5% aí, mais ou menos, da água que existe no planeta é água doce.
Então, a gente tem uma pequena disponibilidade de água no planeta. E dessa porcentagem, né, o que está realmente possível da gente utilizar também é menor ainda. Então, a gente tem aí 29, quase 30%, vamos arredondar, 30% da água doce disponível está em meio subterrâneo, né? E somente 0,3% que está em rios e lagos. E quase 70% são geleiras. O que acontece com geleiras ou neve? No momento em que ela se torna no estado líquido, né, que estaria disponível para a gente, ela se torna uma água salgada. Então, a gente não tem, na verdade, essa disponibilidade real. E, só complementando, né, a parte dessas geleiras, elas estão, na verdade, protegendo uma quantidade de metano e gás carbônico que está enterrado, entre aspas, enterrado nessas geleiras. Então, quando ocorre o degelo ou um escape, a gente também está alterando a quantidade de gases que tem na atmosfera. Isso também vai alterar o ciclo da água que a gente conhece. Então, gente, é tudo muito complexo, né? Esses ciclos globais. Mas o importante daí, então, da gente ter, né, bem claro na nossa cabeça, é que a disponibilidade de água no planeta é pequena para o nosso uso, né? E a gente precisa ter consciência de que essa pequena disponibilidade ainda é suficiente para manter todos os nossos, a nossa demanda ecológica. A gente precisa, na verdade, saber gerenciar. E tem mais uma coisa, além da disponibilidade de água no planeta, né, ser dessa forma, uma pequena disponibilidade, na verdade, em relação à água doce, entre os continentes, essa diferença também é muito grande. Então, a gente tem países em que tem muita disponibilidade de água e uma pequena população, e países que têm uma grande quantidade de água disponível e pequena população. Então, aí vocês veem esse gráfico, né, essa figura que mostra no azul claro a porcentagem da população global, no azul escuro a quantidade de água disponível, e a gente vê então questão da América do Sul, tem muita água disponível, né, a América do Norte também, com pequena população. Ali na África já começa a ficar mais pareado, né, essa relação. Na Europa, na Ásia, a gente tem aí uma demanda, né, muito maior, então realmente pouca água disponível em relação à população. E a Austrália também está aí com uma boa quantidade de água disponível. Então, a estimativa, né, é que até 2025, 3 bilhões de pessoas vão estar vivendo sob estresse hídrico. E essa é uma informação que deixa a questão da água muito mais crítica, né? E a gente começa a pensar em segurança hídrica. Como garantir a segurança hídrica, que é aquele volume de água que vai garantir a sobrevivência e as condições dessa população no futuro. Não só agora, mas como no futuro também. Então, a gente tem aí uma estimativa de aumento de população, né, em 40% até 2050, e do uso, né, de água para a agricultura em 70%. Então, assim, aumenta a população, tem que aumentar a produção de alimento, consequentemente aumenta a extração de água para a produção de alimento. Não só isso, mas também
a maior produção, maior consumo de água para abastecimento da população. Então, o crescimento populacional, ele acaba sendo o indutor de vários outros estresses ambientais que vão estar relacionados com a água. Mas então, se a gente for pensar aí na história, né, da relação humana com a água, a gente tem relatos, né, e sítios arqueológicos que foram encontrados com potes de cerâmica para armazenamento, que datam de 9.000 a.C. Tem coisa até mais antiga do que isso, como aquedutos, canais e represas. A gente tem evidências de irrigação na Mesopotâmia e Egito, né, em 5.000 a.C. Sistemas de drenagem, rede de esgotos na Índia. E a gente tem, assim, algumas observações de Hipócrates, né, com relação à questão ambiental, aos hábitos alimentares, a forma de habitação e até a questão psíquica, social, política e religiosa entre qualidade de água e saúde da população. Então, ele tem relatos em que ele fez essa relação entre a saúde das pessoas e a qualidade da água. Platão, né, tem uma informação de que ele ressaltou a necessidade de disciplinar o uso da água, né? Porque a questão realmente de estresse hídrico nas plantações. Então, ele já indicava que era preciso ter até prescreveu penalização para quem causasse algum dano ao recurso hídrico, porque ele percebia essa dependência da agricultura em relação à água. E aqui a gente tem algumas figuras, né, antigas aí, de aquedutos, a questão do esgotamento sanitário, né, esse aqui são sanitários, né, os primeiros sanitários, e o esgotamento, a parte de irrigação, e depois começa a entrar no século XV e XVI a navegação, né? E aí todo o comércio que foi desenvolvido por conta dessa habilidade desenvolvida em poder transpor, né, os oceanos e conquistar novos territórios, e a questão da engenharia, né, também aplicada. Então a gente tem aí a questão do trabalho escravo e do primeiro grande ciclo econômico das Américas, baseado na energia da água, que foi a produção e exportação da cana-de-açúcar. E nesse período também já tinham uma maior preocupação em relação ao saneamento e à saúde humana. Então a gente tem aqui a Revolução Industrial no século XVIII, em que as máquinas a vapor foram o principal motor realmente dessa revolução, né, tanto nas ferrovias quanto nas indústrias, e teve realmente uma repercussão muito grande, tanto no desmatamento, quanto na engenharia, né, nas construções, para ter esse uso da água industrial. No século XIX, o que a gente destaca realmente é a questão do saneamento e da relação entre saúde humana e água. Então, os primeiros tratamentos de água surgem, a questão da filtração com areia, a relação de doenças veiculadas pela água, né? Então, Londres teve um surto de cólera, isso chamou muito a atenção também para a necessidade do tratamento de água para consumo, e veio a adição do cloro como uma medida de desinfecção da água padrão, né, no final do século XIX. E em 1951 foi acrescentado o flúor como um tratamento regular também
para água de abastecimento na prevenção de cáries e outras infecções. E depois a gente tem aí começam as crises hídricas, né? Já também no final do século XIX, por conta da industrialização, da globalização e da degradação das águas. Então, essas condições começam a interferir no ciclo econômico. E aí começam as crises hídricas, né? A falta de água, ou a falta de água de qualidade, ou muitas doenças que foram veiculadas, transmitidas pela água. E até hoje a gente tem uma porcentagem de saneamento muito baixa, muito pequena, né? Que assim assusta quando a gente percebe que menos de 10%, por exemplo, no Brasil, das cidades têm tratamento de esgoto. E as pessoas ficam, né, à mercê dessa situação. Na área rural, a gente tem muito problema com o uso ainda de poço, né, e poço e fossa. Então, muitas pessoas não têm a orientação correta na hora de localizar o poço, na hora de localizar a fossa, né, e acabam muitas vezes se autocontaminando e nem percebem. Não tem essa distinção do que ocorre, né, abaixo da superfície do solo. Muita gente que lança o esgoto sem fossa, então lança no mesmo curso d'água que capta água para irrigar, então fica uma contaminação aí em ciclo fechado, né, muitas vezes. Nas áreas urbanas a gente tem os aglomerados urbanos, as favelas, que são grandes exemplos de áreas urbanas sem infraestrutura mínima para garantir o saneamento das pessoas. E muitas vezes, por conta do crescimento desordenado, fica até inviável, né, a instalação da rede de esgoto. Então, são vários problemas que vão se acumulando e causando aí um problema muito maior de crise hídrica e sanitária. No século XX, a gente tem uma crise hídrica caracterizada pelo abuso, né, dos usos dos recursos hídricos. O abuso em que sentido? O abuso de obras hidráulicas, né? O abuso de sistemas de produção baseados em água como insumo, que não respeitam os fluxos naturais ou que não respeitam a demanda ecológica. A gente tem grandes bacias entrando em colapso. E lembra que lá no começo eu falei que a única entrada de água é a precipitação? Então, a chuva não dá conta. E às vezes a chuva vem com a sua energia, né, a sua intensidade, a sua frequência natural, mas os sistemas já se encontram tão alterados que essa precipitação ela vem e causa danos, né? E aí a gente tem vários casos de contaminação das águas. A gente tem vários casos pelo mundo de pessoas que ficam sem água, né? Porque as fontes estão se esgotando, e isso é algo que caracteriza também um abuso, né? Então, se acabou em um lugar, é porque em outro lugar tem alguém pegando mais água. E uma dependência muito grande de alguns países em relação à produção de hidroeletricidade. Então, o Brasil aí, né, se destaca como um país que depende muito dos recursos hídricos para geração de energia. Ela é limpa, teoricamente sustentável, comparada a outras fontes energéticas, como termoelétricas
que são movidas a carvão, a óleo combustível, mas o impacto de uma hidrelétrica também é muito significativo nos ecossistemas. A gente está falando de áreas que foram inundadas, de uma produção de metano pela decomposição dessa vegetação que está abaixo da linha d'água. A gente está falando de construções muito grandes, né, e complexas, e que podem ter um risco muito alto. E a questão da pegada ecológica, né, associada aos barramentos. Qual é a pegada hidrológica, ecológica e hidrológica? Né, o quanto que a gente está realmente utilizando de recursos naturais para a produção de uma unidade energética. Então, isso é algo que precisa ser comentado. Então, aqui a gente vê a extração de água no mundo, né? Então, os vermelhinhos são os países que mais extraem água e os azuis são aqueles que menos têm extração. Essa extração está relacionada com aquelas duas características, a disponibilidade natural e a questão da demanda populacional. Então, esses são valores médios, mas a gente já percebe que, por exemplo, a América do Norte já vive uma crise hídrica muito grande, né, ali na parte também de Oriente Médio, né, então a gente tem uma extração global de água bem acentuada em algumas regiões do planeta. Agora aqui é a extração de água por setor econômico. Então a gente está falando de agricultura, indústria e abastecimento humano, tá? Isso aí ao longo dos anos, numa curva que apresenta 100 anos aí, de 1900 a 2000. Não achem que a curva mudou, a forma da curva permanece a mesma. O que a gente tem aí é realmente que observar que existe um consumo para a agricultura muito maior quando se compara à indústria e ao consumo humano. Porém, a gente precisa compreender que o sistema de produção alimentar, ele é um sistema que ele desloca a água, né? Mas ele não some com a água. Então, quando a gente fala de irrigação, a gente está falando de captar a água do rio e lançar para o solo. Parte dessa água vai ser retornada para a atmosfera, foi levar para transpiração. Parte da água vai percolar de novo para os rios, parte da água vai infiltrar no solo. É diferente de um consumo industrial, como água de insumo de produção, né? Como, por exemplo, para bebidas ou para água envasada, em que tira a água de uma fonte natural e ela se torna um produto a ser comercializado, né? E é diferente também do consumo humano, que retira a água, que extrai a água de um ponto natural para depois ser distribuída e abastecer as pessoas. E a gente tem que pensar bem nesse distribuída, porque grande parte do desperdício de água nas áreas urbanas está relacionada com os canais de distribuição. Então, são três grandes setores econômicos que utilizam a água, mas eles utilizam a água de diferentes maneiras e o impacto de cada um deles também é diferente. E existe também uma relação entre o volume de água e a produção de riquezas. Vamos colocar aí o PIB, que é o índice que está aparecendo aí como um indicador de riqueza, né? Existe uma tendência de diminuição, olha o da China, olha a China. Existe uma tendência de diminuição de metros cúbicos por PIB. Então, a gente tem um número maior, veja o Egito, né? Começa lá uma curva bem acentuada lá no alto aqui, e vai diminuindo. E a China aqui.
Então, o que esse gráfico está tentando mostrar para a gente? Que é possível, conforme o aumento da riqueza dos países, investir em tecnologias ou em políticas públicas que vão garantir realmente uma economia de água. Então, é natural, por exemplo, em países mais desenvolvidos, alguns controles, né, de consumo de água nas construções residenciais, ou políticas públicas que garantam menor consumo de água pelos processos industriais, ou uma política que vai favorecer a implantação de sistemas de irrigação com alta eficiência. Então, a gente tem realmente essa relação entre produção de água, né, consumo de água e renda, riqueza. E a água virtual, que é um conceito também muito importante que a gente precisa conhecer. O que é a água virtual, né? É uma água que ela está transitando pelo mundo, mas não como um volume de água engarrafado. Então, por exemplo, quando a gente produz celulose. Celulose é um produto florestal em que a maior parte da sua composição é água. E a gente exporta muita celulose, né? Vocês sabem que o maior produto florestal, maior produção florestal no Brasil é para a produção de celulose, e a gente gera muita riqueza com esse produto porque a gente exporta celulose. E a gente exporta celulose, e a gente exporta a água que está junto com a celulose. Esse é o exemplo clássico de água virtual. Fica bem fácil da gente compreender o que é a água virtual. De onde veio a água que está na celulose que está sendo exportada? Veio dos sistemas brasileiros, né? E vai ser utilizada onde? Em outro país, porque está indo para outro país. Então, essa exportação de água virtual não é quantificada, não é valorizada. Então, não existe um valor por essa água que está dentro desse produto, industrial ou não, né, que está sendo exportado. Quando a gente exporta soja, quando a gente exporta álcool, então toda vez que a gente exporta ou importa um produto agrícola ou industrial que na sua composição tem água, a gente está tendo essa movimentação de água virtual no planeta, tá? E isso é uma movimentação que não é controlada, não é quantificada, não é valorizada economicamente, mas é real, né? É um fluxo hídrico que ocorre aí entre o comércio dos produtos. E existe riscos à disponibilidade de água? Existe, porque a gente está falando de ciclos que são diferentes tempos de retorno, né? Então, a gente tem as chuvas que ocorrem todo ano, mas a gente tem também situações climáticas que vão ocorrer aí a cada 100, 200, 500 anos. A gente tem tempos geológicos de muito mais anos, né, e eras. Então, aqui essa figura mostra pra gente como que tem aí uma previsão de alteração dos índices pluviométricos, né, aí num horizonte distante de 2080 a 2099, em que a gente tem a parte vermelha, laranja e vermelha, a maior alteração, né, nos índices pluviométricos, e os azuizinhos aí a menor. Então, o que acontece é que existe uma região do planeta que está mais localizada aí na parte entre a Austrália e América, né, e muito mais concentrada aí na região do Equador, em que a gente está tendo uma previsão de maior alteração dos índices pluviométricos. Isso se deve
as mudanças climáticas, né, que são esperadas, que já são registradas e que estão previstas ainda para acontecer. Então, com a mudança nos índices pluviométricos, essa é uma grande preocupação em relação às mudanças climáticas. Não é, vai ficar mais calor ou vai ficar menos calor, mas o que as alterações na temperatura e na concentração dos gases atmosféricos pode estar relacionada, e com certeza está, mas o que isso pode vir a causar nos fluxos hidrológicos. Então, onde vai chover? Porque concentração de gases também influencia massas de ar. Então, onde vai chover? Quanto vai chover? Com que frequência vai chover? A gente tem situações previstas no globo em que as chuvas vão ficar mais intensas e temos lugares em que as chuvas vão ficar menos intensas, mais regulares, menos regulares, ou seja, é uma alteração realmente em todo o sistema. E a gente está aqui, então, falando de várias situações e chama atenção de novo para o uso múltiplo da água, né? Então, a gente tem a questão da sobrevivência, que é a nossa água de beber, a nossa água de tomar, a nossa água de viver, né? E a questão de higiene e saneamento, que está relacionado com a nossa qualidade de vida. Transporte, energia, produção de alimentos, que está relacionado com as questões econômicas. Recreação, que também está relacionado com a nossa qualidade de vida. A biodiversidade, com o sustento da vida. Então, a água ela está presente e é necessária para todos esses usos. E aqui a gente tem uma comparação entre o que se consome e o que se extrai, né? Também mais uma figura que mostra a desigualdade entre os países em relação à extração e consumo. A questão da água e energia, né? Então, quanto que a gente precisa de água para a produção de energia? 90%. Quanto da água está previsto para aumentar? 50%. E o consumo? Previsão de aumento de 85%. Então, 3 bilhões de pessoas vão estar passando escassez hídrica. 2,5 bilhões de pessoas não vão ter acesso à eletricidade. E mudanças de clima vão impactar também o setor energético. Aqui a escassez da água em 2030, né? 62% da população mundial vai estar com impacto em relação à escassez hídrica. E a questão de produzir alimento. Quanto que a gente usa de água para produzir de alimento? Então, a gente tem aqui alguns produtos agrícolas e a carne de boi é a que mais consome alimento, né? Então, a gente fala muito de irrigação, mas a produção animal consome bastante volume de água, porque não é só a produção do insumo de dessedentação animal, mas também toda a parte de limpeza, de processamento, de industrialização, que acaba utilizando muita água. A gente não vê muita água que se usa nos processos de produção de alimentos, e vocês veem a comparação da cerveja. 1 litro de cerveja, na verdade, consome 5,5 litros de água para produzir, enquanto a carne de frango, 1 quilo, consome 3.700 litros de água. E a gente tem aí outros produtos que vocês podem depois ver com mais calma. Aqui também é uma outra comparação, né, do quanto de água se utiliza, e aí o chocolate ficou em primeiro lugar, mais do que a carne de boi. E no Brasil, para onde vai a água? Né? Então, a gente tem a maior parte da água para consumo humano. O segundo maior uso é para irrigação. Depois a gente tem as termoelétricas, as indústrias, o abastecimento animal, o abastecimento rural e a mineração.
Em relação à pegada hídrica, né, o quanto de água se utiliza para um determinado produto. Então, aqui também a gente está vendo várias bebidas, né? Então, a cerveja, o vinho, o leite, o café e o chá. E a gente vê aí que o café acaba sendo o campeão na pegada hídrica, mas que você vê, né, todos eles estão aí acima de 80% de pegada hídrica. Ou seja, 80% desses produtos, no mínimo, é água. E a distribuição de água no Brasil, que, né, não é igual, a gente já sabe disso. A gente sabe que tem regiões que têm mais disponibilidade, regiões que têm menos disponibilidade em relação à densidade demográfica e à concentração dos recursos hídricos. Em relação à água subterrânea, a gente tem 2 grandes aquíferos que são importantíssimos para o nosso país. Eles, muitas cidades precisam desses aquíferos para abastecimento humano, né, além dos pontos de captação para irrigação e consumo industrial. De qualquer forma, são aquíferos muito sensíveis, porque eles têm uma ligação, não na toda a sua superfície, mas em alguns pontos eles estão bem próximos da superfície e eles estão muitas vezes com fissuras que conectam a superfície ao aquífero e isso é passível de ter pontos de contaminação. E essas contaminações são por dejetos ou por resíduos sólidos, né, a deposição de resíduos sólidos, a questão de percolação de produtos químicos, e aí entram os agroquímicos também. Então, a gente tem várias preocupações em relação aos aquíferos. Por último, a questão do nexus entre água e energia, né? Água e energia. E eu poderia colocar alimentos aqui também, mas a gente vai pensar só na questão da conexão que existe entre água e energia, que, pensando, né, aqui em termos de Brasil, a gente tem isso muito forte, mas eu poderia colocar aqui também a questão da produção alimentar. Então, a gente tem muita relação entre a energia da água e a energia utilizada para o consumo de água. Tá? Então, quanto mais água a gente quer extrair, mais energia a gente precisa. Quanto mais energia a gente precisa, mais água a gente demanda. Então, existe uma relação aí muito intrínseca entre consumo de água, consumo de energia e produção de alimentos. Esse é o grande desafio agora, né, para as próximas décadas, que é equilibrar essa relação tão delicada. Finalizando, então, o século XXI é o momento que a gente tem crise hídrica. Crises hídricas instaladas, crises hídricas para gerenciar. A gente tem muita falta de saneamento, a gente tem muita doença que é transmitida pela água, a gente tem escassez de água crescente, a gente tem um padrão de nível de vida que já se estabeleceu e depende de muito investimento para recursos hídricos, né, para explorar os recursos hídricos. A gente tem o ponto irreversível, porque as pessoas não vão se adaptar a um novo estilo completamente diferente. Então, a gente tem esse ponto muito complicado de manter, né, a disponibilidade hídrica. E não existem outras fronteiras. A gente não pode falar assim, a gente vai buscar água em outro planeta, porque a gente não vai e não tem. Então, o maior desafio realmente é recuperar os sistemas hídricos, mitigar os impactos, né, minimizar os impactos, deixar cada vez menos influência, né, das atividades humanas nesses impactos negativos e irreversíveis em relação às águas do planeta, garantir condições mínimas de sobrevivência e dignidade para todas as populações no planeta, atenuar essa crise. Né? Essa é
nosso grande foco, tentar atenuar essa crise que envolve também a questão econômica mundial. Então, a principal mudança, né, que a gente espera é o alinhamento de toda e qualquer atividade econômica aos fundamentos do desenvolvimento sustentável e a capacidade de suporte dos ecossistemas. E aí a gente tem vamos dizer, uma missão muito importante, que é trazer toda essa demanda de sustentabilidade para o setor florestal. Sim, aquele setor que precisa de muita água para a produção de celulose e papel, ou aquele setor que a gente está falando da conservação dos ecossistemas. Então, ao longo da disciplina, a gente vai estar focando de como que a floresta pode estar trazendo benefícios que podem ser direcionados para essa demanda emergente, né, para amenizar a crise hídrica. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tem leituras para fazer, para complementar os trabalhos, e é isso. Um abraço. A gente se vê na próxima aula.